Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso primeiro módulo da disciplina Gestão Avançada de Ativos. Nesse primeiro módulo, eu vou ser breve com vocês, até porque muitas das coisas que nós vamos discutir aqui são questões que vocês já têm em mente, são questões conceituais, mas eu não poderia deixar de comentar com vocês para quê? Para justificar tudo que a gente vai fazer daqui para frente, certo? E o que eu falo de decisões e finanças, que eu vou mostrar para vocês aqui, né, relacionado com decisões e finanças, no fundo, está relacionado com qualquer processo de tomar de decisão, seja no campo de gestão, seja no seu dia a dia, certo? Uma certa pessoa falou o seguinte, né, um homem bem-sucedido nos negócios é aquele que conjectura por mais 50% do seu tempo. A ideia que está por trás dessa sentença é que, beleza, a gente tem que conjecturar, a gente tem que ter pensamentos do que possa ocorrer no futuro, né, dos caminhos que devem ser traçados no futuro, mas isso tem que se pautar por questões objetivas. Então não é apenas sonhar e apenas conjecturar, mas essa conjectura tem que ser embasada cientificamente. Então, vamos dizer assim que essa sentença aí tem meias verdades, ou pelo menos pode levar à confusão. Agora, essa aqui, muitos vão concordar que essa é a certeza, né? Uma pessoa falou aí que as únicas coisas certas são a morte e os impostos, né? Então, a ideia aqui é que tudo, né? Tudo que a gente vai executar, tudo que a gente vai fazer no nosso, até mesmo no dia a dia, a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo é incerto, vamos dizer assim, né? Então, uma conclusão, de uma forma bem breve, né, fazendo uma análise dessas duas sentenças aí, é que nós, enquanto seres racionais, nós, enquanto seres econômicos, e especificamente aqui para trazer para o nosso contexto, dentro de finanças, né, o que nós podemos falar? Que essas decisões que nós vamos tomar aqui, por fundamentalmente estarem voltadas para o futuro, elas serão tomadas sempre em condições de incerteza. Então vejam bem, tá? Guardem essa palavra aí, ela está destacada, não é à toa, né? Incerteza. Uma coisa é você tomar a decisão em condições de certeza. Outra, como a gente vai ver na sequência, é você tomar decisões em condições de risco. E é essa jogadinha que a gente quer passar para vocês aqui. Quando a incerteza ela vem associada a um determinado evento, você consegue quantificar esse evento através de probabilidades, nós podemos falar que a tomada de decisão ela deixa de ser em condições de incerteza. Tá? Ela passa a ser tomada em condições de risco. Então, à medida que eu consigo quantificar a incerteza, eu tenho uma outra vertente, né, um outro fator super, ultra importante dentro do campo de finanças, que é o risco. Né? O risco e o retorno, vamos dizer assim, são as duas dimensões principais dentro do campo de finanças. Quando eu consigo mensurar essa incerteza, eu posso dizer que, na verdade, as decisões que eu vou tomar aqui, né, em finanças, decisões em condições de risco, certo? Então tá aí, em condições de risco. E o que vem a ser o conceito de risco? O que vem a ser o conceito de risco? Ora, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem a linha do tempo, então você imagina que essa é a linha do tempo. Hoje, nós estamos atualmente no presente, certo? Estamos atualmente no presente. E a decisão que eu vou tomar não vai ser para o passado, não existe decisão para o passado. Então a decisão que eu vou tomar vai ser a decisão para o futuro. Ora, qual que é o papel do passado aqui no meu processo de tomada de decisão? Ora, o papel de passado aqui no meu processo de decisão é que quase sempre, né, não é o caso, mas quase sempre as informações que eu tenho para tomar decisões no futuro vêm do passado. Né? Por mais que se brigue que não deveria assim, ah não, professor,
Você está falando então que o passado vai ser igual ao futuro. Não, eu não estou falando que o passado vai ser igual ao futuro e eu não posso tomar o passado como base para prever o futuro. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que, no fundo, quase sempre, as informações que nós temos para tomar decisões, para ter um melhor julgamento, estão no passado. Aquilo que a gente nunca experimentou, a gente não sabe. Até então, tínhamos lá, né, até em setembro de 2011, nunca experimentado, dois prédios caíram ao mesmo tempo. A partir do conhecimento que seria possível, né, você já começou a computar isso, colocar isso em questão, começou a colocar isso no cálculo, por exemplo, de uma seguradora, quando for fazer o risco de um prédio, de um imóvel. Tá? Até então você não conhecia o evento. À medida que você conhece o evento, né, o evento se mostra para você, aí você toma conhecimento e toma mensuração dele. Então o que vem a ser previsão? Previsão é o método ou processo, vamos dizer assim, né? Fica melhor. Processo pelo qual, a partir de informações existentes, e quais informações existentes? Aquelas que foram geradas no passado. Admitido certas hipóteses, como a gente não consegue prever e se ater a diversas variáveis que podem afetar o evento, afetar a situação, o que vai acontecer? Você vai ter que definir algumas hipóteses. Aquelas hipóteses, de repente, você sabe que aquelas variáveis que você, de repente, você sabe que pode afetar, mas não conseguiu mensurar, você considera como constante, por exemplo, certo? Então, o processo pelo qual, a partir de informações existentes, admitidas certas hipóteses, e através de algum método de geração. E qual método de geração? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre esses métodos aqui. Chegamos a informações sobre os futuros, com determinada finalidade. No nosso caso aqui, a nossa finalidade é gerir melhor os nossos ativos, especificamente aqui no contexto do mercado financeiro e do mercado de capitais. E então a ideia é o seguinte, só para resumir, né? Então, não tem como a gente correr. Me dá outra solução, se não for assim, porque muitos já me indagaram na minha vida aí, enquanto acadêmico. Ah, professor, mas eu não posso tomar o passado e a partir do que eu tenho informação do passado falar que vai acontecer no futuro. Concordo totalmente. Concordo totalmente. O passado, ele não é não se repete no futuro. Agora, é a única fonte de informação que a gente tem. Então, é no passado que nós vamos buscar as nossas experiências, nós vamos buscar qualquer outro tipo de informação, diversos fluxos de informação, né? Para quê? Para, a partir do nosso julgamento, e aí é um julgamento não simplesmente um julgamento através de conjecturas, né? Sem muita base científica, um julgamento a partir de conhecimento técnico, e especificamente aqui a gente está falando em conhecimento técnico em finanças, certo? Nós vamos ter para o quê? Para tomar as decisões especificamente em finanças. E esse conhecimento técnico que eu falo aqui, no final das contas, é domínio de algumas ferramentas. E não tem como a gente fugir, pessoal. Não existe um financista, não existe uma pessoa que se denomina da área de administração financeira, de finanças, se não sabe um pouco de estatística, se não sabe métodos quantitativos. A principal ferramenta nossa das finanças é a estatística. A estatística é uma ciência que permeia todas as áreas, todas as outras, com mais ou menos intensidade. Em finanças, dentro da administração, né, dentro das áreas da administração que nós conhecemos, marketing, operações, recursos humanos e assim por diante, talvez é a que mais faz uso de métodos quantitativos. E não tem como a gente falar que vocês aí vão ser especialistas em finanças, não tem como vocês serem especialistas em finanças sem saber um pouco de estatística. Não que aqui a gente vai aprender, tá? Por quê? Porque eu vou tomar como base muita coisa, apesar da revisão que a gente vai fazer, eu vou tomar como base muita coisa aqui que vocês já aprenderam na graduação de vocês, que vocês já aprenderam em outras disciplinas no curso, que eu sei, certo? E vamos aplicar
aos conhecimentos que nós vamos adquirir aqui ao longo da disciplina. Então, a estatística é a que lida com aquela probabilidade. Lembra que eu falei lá atrás, né, agorinha, que se você não tem informação nenhuma, você toma decisões em condições de incerteza. Agora, se você tem alguma informação e consegue atribuir probabilidades ao evento, aí você já toma decisões em condições de risco. E quem atribui essas probabilidades é a estatística. Então, a partir da estatística, né, com atribuição de probabilidades, a gente consegue mensurar o risco e olhar as nossas decisões para o futuro. Professor de Deus, não acredito nisso de jeito nenhum. Não tem como a gente usar informações do passado e falar que isso vai acontecer no futuro. Ok. Em última instância, se de repente você não acredita que isso possa ser usado para previsão, tudo que a gente vai passar aqui possa ser usado para previsão, no mínimo posso falar para vocês que a gente pode usar aquilo que aconteceu e aplicar as técnicas até mesmo de estatística e avaliar desempenho, por exemplo. Então eu olhei para o passado, calculei as métricas de retorno, de risco e fui avaliar, por exemplo, o gestor de fundo, se ele foi bem ou não, dado essas duas dimensões de desempenho, duas dimensões de performance, certo? Em resumo, né, para finalizar, como eu falei para vocês, bem breve esse modo, em resumo, é por meio das probabilidades que pretendemos captar a influência da experiência. É por meio da estatística que atribui probabilidade aos eventos, através da experiência, dos fluxos de informações que a gente tem no passado, e também é óbvio, não só apenas de uma forma rígida e mecânica do que acontece no passado, mas através do nosso julgamento, do ambiente, da análise da situação atual, que pode não ser a mesma de um mês atrás, 2 meses atrás, tá? Mas pode ser algo parecido com o que aconteceu há 10 anos, 15 anos atrás. Qual foi o desfecho há 15 anos atrás? Então, 15 anos atrás tem mais a ver do hoje ou um mês atrás tem mais a ver com hoje? Enfim, então a gente tem que ter julgamento para muitas coisas. É por isso que a estatística, né, o que é muito comum e tá em voga hoje, por exemplo, machine learning, aprendizagem de máquina. É por isso que muitas vezes as técnicas, os métodos estatísticos, aprendizagem de máquina, não pode substituir o ser humano, não pode substituir o seu julgamento, certo? E esse julgamento, com o fluxo de informações, com o seu conhecimento técnico, vai te ajudar em diferentes condições de projeções de resultados a partir dessa aplicação desse conhecimento, nessas projeções de resultados, especificamente trazendo para o nosso ambiente aqui, nós vamos conseguir tomar decisões mais acertadas em finanças.